né, sobre esse tema tão importante de valorização da vida, em especial nesse mês em que todos os esforços estão unidos para esse fim, né? Então, que seja de alguma sorte útil essas reflexões. Nós renascemos para alcançar objetivos elevados. Nós reunimos experiências que somam lições a se transformarem em aprendizagem libertadora. Aquilo que porventura nos parece de difícil cometimento constitui desafio e não impedimento à nossa felicidade. A noção do fracasso é somente a visão de uma tentativa que não deu certo. O desequilíbrio que muitas vezes nós reconhecemos em nós é resultado de erro do próprio cometimento. Nós precisamos pensar sempre em Jesus como nosso modelo e guia, a fim de que possamos nos enriquecer de amor e iniciar a nossa vivência aprimorando-nos. Nós somos como plantas tenras que acabamos de dar as primeiras folhas e para que possamos crescer fortes em direção ao sol, não dispensamos os nutrientes do solo. E esses nutrientes também são as lições evangélicas, as leituras edificantes, os bons hábitos mentais que nós desenvolvemos ao longo de toda uma vida. Veja que a vida se molda a depender do nosso desejo. Nós dirigimos a vida para onde queremos e como pretendemos conseguir. É bem verdade que nós não temos controle absoluto sobre tudo, nós temos o livre-arbítrio, que é uma outorga relativa conferida por Deus a cada criatura humana, para que a gente tenha uma liberdade relativa de ter as nossas experiências. Mas dentro do nosso círculo de ação, por assim dizer, nós temos autonomia. E a cada um será recolhido de acordo com suas obras, conforme nos disse Jesus. Então, que possamos conceder a nós mesmos a bênção da luta edificante, sem muletas desculpistas. Aqueles que atingem as alturas necessariamente precisaram passar pelos trâmites difíceis e venceram as baixadas. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê, afirmando que ter confiança em si e na vida é a forma de motivar-se à ação. E é isso que propicia os resultados compatíveis com os objetivos de que revestimos. Nós não devemos jamais negar a nós mesmos a oportunidade, a bênção do recomeço, porque o próprio Pai não é avaro de misericórdia ao conceder-nos tantas reencarnações quantas sejam necessárias para que a gente possa fazer a nossa ascese espiritual, o nosso processo evolutivo. A base, logicamente, do nosso esforço pessoal. Então, por que nós negaríamos a nós a oportunidade de tentar outra vez, como canta Raul Seixas, de buscar novas razões para poder seguir? Ainda que sozinho não consigamos, nós sempre dispomos dos sireneus colocados ao caminho para nos ajudar a carregar as nossas cruzes. A chegada em triunfo é o somatório de cada um desses pequenos passos que venceram a grande distância, que nos afastaram do fim. E nós não estamos reencarnados isoladamente. A lei de cooperação vige em tudo em criação. Nós renascemos num contexto, num círculo familiar, e isso não aconteceu por acaso. Fazemos parte de um grupo social, e isso também é uma forma do alto nos encorajar para as lutas da vida. Então, que possamos aceitar a vida e possamos ganhá-la com alegria para o nosso próprio bem. Em face das situações constrangedoras, dolorosas, das vicissitudes que precisamos enfrentar, pois estamos numa escola que é o planeta de provas e expiações, a resignação é uma atitude que apenas os bravos, os corajosos conseguem adotar. Trata-se, né, essa resignação adotada de uma aquiescência pela razão e pelo coração mediante uma situação que a nossa ação não tem tanto poder.
Ao contrário do que se possa parecer, o resignado não é um covarde, mas alguém sábio que compreendeu a finalidade da existência terrena, que a existência terrena é um conjunto de experiências para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. O homem nasce na Terra sempre para evoluir, para vencer a si mesmo e amealhar virtudes. E é justamente por isso que as dificuldades se apresentam no nosso caminho. Sem elas, como nós venceríamos as pedras de tropeço? Por isso que, uma vez conscientes do nosso papel de aprendizes, é importante nos dedicar a fazer a lição que cada momento nos pede. Talvez essa lição não seja a que nós desejaríamos, mas certamente é a mais adequada às nossas necessidades. Se a vida reclama serenidade em face da dor, que nós possamos aquecer a rebeldia, a insurgência, a indignação, de nada nos adiantará. A criatura rebelde perante as leis divinas apenas tem um destino: tornar o seu aprendizado lento e doloroso. E o tempo que passou se queixando é tempo perdido em que ela precisará retornar para repetir a lição, nem sempre com as mesmas condições de princípio, às vezes com condições dificultadas justamente por essa distonia emocional. Então, resignar-se não significa desistir da luta, jogar a toalha. É apenas reconhecer que a luta externa agora se tornou uma luta interior, em que eu preciso vencer a mim mesma, superar os meus próprios conflitos emocionais. Quem se resigna enobrece lentamente o seu íntimo, ao desenvolver novos propósitos de vida. E por que é importante a gente falar sobre aceitação, resignação, mansuetude e pacificidade quando a gente fala em valorização da vida? Que é o desespero, a desesperança, o fato de eu não confiar que eu tenha condições de me livrar de uma dor, de um sofrimento tão pungente, que é o principal fator de risco para me colocar perante a ideação ou o comportamento suicida de autoextermínio. A ideia é que eu quero aplacar aquela dor de uma forma rápida e definitiva, e a depender do conceito de morte ou daquilo que me ocorre após a morte que tenho, cometo esse ato no engano de que a partir daquele momento eu vou estar em paz. Então é importante a gente, perante o sofrimento, resgatar a resignação e a esperança para que a partir das provas pequenas, das dificuldades comezinhas, a gente aprenda a se evangelizar, a se educar moralmente para alargar a nossa capacidade de suportabilidade, né? E viver não obstante o sofrimento. Esses propósitos de que a gente se resigne e que a gente cresça com isso, não se resume a viver num mar de rosas, nem numa experiência que só tenha sofrimento. A resignação ajuda a alterar a nossa percepção de meu propósito em vida. Me ajuda a pensar que eu tenho um papel e que eu posso desempenhá-lo para a construção de um mundo melhor para mim e para os outros, né? Esse papel nem sempre pode coincidir com as nossas fantasias, mas é sempre uma bênção tornar-se um elemento de progresso, ainda que com algum sacrifício. E outras pessoas, mirando-se no nosso exemplo, mesmo nós sendo imperfeitos, falhos, também podem encontrar, por sua vez, forças para seguir em frente. Nós estamos passando por uma fase no planeta muito decisiva. Nós estamos atravessando a transição planetária que o Cristo já havia nos advertido no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele falou das guerras e dos rumores de guerras, das famílias se levantando intimamente, né, nas guerras intestinas, pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos, maremotos e outros cataclismas da própria natureza, para mostrar a grande revolução interna, também no interior das criaturas, esse convite à renovação e à mudança. Então, a psicosfera terrestre anda muito melancólica, triste, autodepreciativa,
queixosa, numa tendência à ociosidade, fuga e deserção ao dever. Então, o nosso papel também, enquanto promotores do bem, da caridade, é vibrar pelo nosso planeta. E a gente altera a psicosfera terrestre, alterando a nossa psicosfera. A nossa psicosfera, que se constitui a partir dos nossos hábitos vitais, dos pensamentos que nós vitalizamos, é decisiva para a vida que nós plasmamos em derredor dos nossos passos. Uma pessoa que passa o dia inteiro falando mal das outras, criticando os políticos, se queixando dos vizinhos, achando que a vida com ela não é farta de bênçãos, que nada de bom lhe acontece no dia, que o seu corpo físico é muito debilitado e que a sua situação não tem remissão, como que anda a psicosfera desse ser? Será que ela consegue, né, esse indivíduo consegue ter resignação e coragem para enfrentar as vicissitudes? Será que desfruta de uma felicidade possível ao ser humano para ver as coisas do mundo com gratidão, ver essa oportunidade como iluminativa? Né? E de outro modo, nós que mesmo com as dificuldades, se nos colocamos assim, disponíveis para desenvolver novos hábitos, né, lenificadores, não perdemos uma oportunidade de auxílio, estamos sempre analisando os pensamentos que vitalizamos para substituir os maus hábitos por bons hábitos de um modo insistente. Isso também é ter gratidão perante a vida e aproveitar essa oportunidade, né, para que a gente possa valorizar a vida enquanto estamos a caminho, né? Como Jesus disse, aproveitar enquanto é dia, né? Então, assim, a gente vai conseguindo aos poucos manter a alegria e o otimismo, não obstante as configurações externas, mesmo em condições adversas. E ao enfrentar com essa tranquila dignidade os nossos infortúnios, vamos nos preparando para um amanhã mais venturoso. Então, é importante a gente agora, né, feito esse preâmbulo de ode à vida, né, de homenagem à existência, falar um pouco com mais detalhe, né, sobre a prevenção ao suicídio. Poderíamos começar afirmando que a maioria dos sobreviventes às tentativas de suicídio e daqueles que efetivamente consumaram o ato não queriam de fato se matar, mas acabar com um sofrimento inominável que pode ter sido causado por alguma circunstância trágica da sua vida ou que a maioria das pessoas entenderia como algo banal, mas para aquela pessoa foi doloroso e de muito sofrimento. E não devemos invalidar o sofrimento ou comparar os sofrimentos, né? Eu já tive um caso próximo que eu acompanhei de uma pessoa que tentou suicídio pela terceira vez, através da ingestão de medicamentos, intoxicação química. Por sorte, essa pessoa utilizou uma medicação que não a levou a óbito, né? E quando ela chegou na unidade de saúde, a pessoa que a atendeu, um profissional de saúde, embora não de saúde mental, pegou ela pelo braço, levou para a enfermaria, já estávamos na pandemia, e mostrou: olha aqui, você está vendo essas pessoas aqui internadas? Elas estão lutando por viver. Elas estão com máscaras de oxigênio porque elas não conseguem colocar o ar sozinhas para dentro dos pulmões. Você quer se matar? Tem tanta pessoa aqui lutando para viver e agora você vai ocupar um leito que substituiria um leito para elas, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de abordagem, né? A abordagem da ameaça a quem tenta suicídio não ajuda em nada. A pessoa que tenta suicídio, seja porque terminou um relacionamento, perdeu um emprego, porque o animal de estimação morreu, porque brigou com o familiar, porque simplesmente está tedioso ou tediosa em relação à vida, tem um sofrimento. Ela não consegue, essa pessoa, perceber outra saída, além do autoextermínio. E um diálogo, uma conversa, uma abertura,
alguém que tope escutar, sem julgar, para que a pessoa desafogue aquilo que sente, pode mudar o desfecho dessa história. Se a pessoa tenta e não consegue consumar o ato, esse é o principal fator de risco para que essa pessoa tente de novo e consiga. Utilize um método para o suicídio da próxima vez ainda mais eficaz, ainda mais letal, para que efetivamente ela não precise voltar para aquela instituição de saúde para ouvir de novo o que ela ouviu da primeira vez da enfermeira, do médico, seja lá de quem for. Então, a gente não pode normalizar o sofrimento, ou seja, colocar todo o sofrimento na mesma base. Isso é um sofrimento justo. Internação por Covid, isso é um sofrimento arranjado, que a própria pessoa arranjou para si. O sofrimento da ingestão de medicamentos para tentar se suicidar. Todos os sofrimentos precisam ser validados. E o que o Evangelho nos elucida e as práticas de valorização da vida é que a gente fuja desse lugar de alguém que sabe o que o outro deve fazer e manda o outro fazer determinada coisa. É abrir-se exatamente para uma situação de acolhimento. Isso auxilia, né? Então, assim, a gente vê também esse quadro do julgamento muito mais, ele acontece muito mais também por conta de uma sensação insuportável que a gente tem, às vezes uma ignorância de não saber direito como tratar ou o que fazer, e da sensação de grande impotência perante a nossa morte, né? Porque receber a notícia de uma morte intencional causa essa sensação de impotência. Então, para que a gente pudesse ajudar de um modo mais construtivo, o que a gente poderia fazer? Se a gente tem condição de suportar a fala de alguém que tenta suicídio, isso é importante. A gente sempre vê por aí, nessas estratégias de valorização da vida, as pessoas dizendo o seguinte: escute, acolha, ofereça o seu ouvido amigo, o seu ombro amigo para que a outra pessoa fale. Mas pouco se fala sobre a suportabilidade de mim, escutador, de tolerar aquele discurso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa fala sobre métodos de se matar, sobre a sua desesperança, né, sobre os seus problemas, sobre o fato dela se ver encurralada e sem saída, ela pode falar de coisas que podem tocar em conflitos no meu mundo íntimo. Ela pode falar coisas que podem me gerar reações, reações de indignação, reações de raiva, reações de, poxa, realmente você está numa situação difícil mesmo, eu no seu lugar me mataria. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a essa abertura para a escuta, para saber se primeiro nós estamos capacitados, se nós estamos preparados, se nós suportamos ouvir. Porque para que eu possa ajudar com proveito, eu primeiro preciso saber ouvir com proveito. Então, é a célebre frase que desde o Antigo Testamento a gente tem como mandamento que Jesus repete: amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu consiga ajudar, primeiro eu tenho que ter conseguido ajudar a mim mesmo. Então, se eu conseguir ter condições de me abrir para a escuta, qual a melhor forma de ajudar? Sentar e conversar. Estar sinceramente interessado ou interessada no que o outro vai dizer. Ouvir sobre o seu sofrimento. Você pensa em se matar? Você utilizou algum método? Planejou esse método? Há quanto tempo você pensa nisso? Você consegue relacionar qual o sofrimento que está relacionado com o desejo, né, com esse pensamento do ato de autoextermínio? Será que tem alguma coisa que eu poderia te ajudar para tentar ver essa situação, esse problema de outra forma? A gente pode agora tomar alguma iniciativa para aliviar um pouco o seu sofrimento? Você acha que se a gente saísse para fazer uma caminhada, se a gente levasse você para não viver mais com esse familiar, mas viver na casa da sua avó, por exemplo, isso te deixaria menos tenso em relação a esses problemas familiares? Porque, dentre os fatores de risco, as questões psicossociais estão muito envolvidas. Problemas familiares, dificuldade de comunicabilidade,
A pessoa que fica muito isolada, não obstante morar todo mundo debaixo do mesmo teto, situação de desemprego, de abandono afetivo, né? Então, só essas pequenas mudanças já podem gerar alívio, a depender do tipo de sofrimento, né, que essa pessoa viva. Afastar, depois de ouvir, acolher e dialogar com ela de um modo aberto, de um modo franco, como a gente está conversando aqui, afastar ela de métodos lesivos ao autoextermínio, ou seja, desde elementos pontiagudos até excesso de medicação que ela poderia usar, não deixar ela sozinha. A presença dos vínculos também é um dos fatores protetivos mais evidentes, com o objetivo de salvaguardar, pelo menos, a vida por mais alguns instantes, né? Dela, pelo menos, adiar esse plano de autoextermínio, o fato dela perceber que tem um espaço na família ou no grupo social do qual ela faz parte, de estar engajado ou engajada num ideal humanitário, de fraternidade, alguma causa, né? Mesmo que seja alguma causa que para a pessoa faça sentido. Então, tudo isso também são fatores de proteção, né? As estatísticas, elas são muito alarmantes. Estima-se que no mundo aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. E para cada pessoa que efetiva o ato de suicídio, 20 tentam autoextermínio. E uma tentativa prévia, como a gente já disse, é um dos maiores preditores de risco na população em geral. Ele é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Mas se a gente considerar que esses acidentes são subnotificados e que há também os chamados suicídios ocultos, que são aqueles acidentes que, na verdade, foram tentativas de suicídio veladas, ou seja, a pessoa passa por um momento de muita raiva e ela deseja se livrar daquela situação, pega o carro, dirige em alta velocidade, assumindo o risco de que algum acidente, inclusive fatal, possa acontecer. É um suicídio oculto. Vai entrar como um acidente, porque dificilmente terá condições de ser investigado, né, com mais detalhes. Então, se a gente considerar esses suicídios ocultos, pode passar a ser a primeira causa de morte nessa faixa etária. Há, inclusive, um filme que também é livro, que faz o maior sucesso entre os adolescentes. Na verdade, eu acho que nem é um filme, é uma série. Quem é Você, Alaska? Que conta a história de uma menina que acontece exatamente isso. Ela chega num vilarejo, uma menina adolescente, com poucos dias de convivência com as pessoas, né? As pessoas adoravam ela. Ela estava passando por uma situação de luto, se eu não me engano, e ela pega o carro, se envolve num acidente e as pessoas não conseguem dizer se realmente foi acidente ou se foi suicídio. O fato, meus amigos, é que esses índices alarmantes nos apontam para uma grande necessidade de auxílio, de prática de caridade, né, do entendimento fraterno. A Organização Mundial de Saúde alerta que não apenas os que tentam suicídio, né, sofrem, mas também aqueles que são chamados sobreviventes, as pessoas enlutadas. Cada suicídio consumado deixa de 10 a 12 pessoas doentes, enlutadas, que são os familiares, os amigos, as pessoas que conheciam e conviviam com aquele que se matou. E a gente tem muitas iniciativas, né, de escuta acolhedora. Tem o podefalar.org.br, que é um site específico para jovens de 13 a 24 anos. Tem o CVV 188 ou cvv.org.br, que funciona todos os dias da semana, né, do ano, que propõe essa escuta acolhedora para auxiliar mediante qualquer sofrimento, não apenas de ideação suicida. E a gente sempre fala sobre algumas frases de alerta, né, que podem ser indícios de uma ideação. Eu preferiria estar morto, não posso fazer mais nada em relação à minha vida, não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para as outras pessoas,
os outros talvez fossem mais felizes sem mim, que podem indicar desejo de morte, né? A ideação suicida não necessariamente implica no comportamento suicida. O que é o comportamento suicida? Um conjunto de ações no meu comportamento que materializam a ideação. Então, a ideação suicida pode vir num momento de uma dor muito grande. Vamos supor, sei lá, que eu perca minha mãe, né, que é um laço afetivo muito grande, e passe pela minha cabeça, meu Deus, como eu gostaria de desencarnar também para reencontrar-me com ela no mundo espiritual. Um pensamento, né, dessa ideia de morte que não necessariamente vá me comprometer a pensar no método para efetivar aquilo, né? Isso é o comportamento suicida. O comportamento suicida é a materialização da ideação. Eu já começo a pensar em métodos, já me coloco em situações de exposição de risco, né? Aquele sofrimento passa a ser muito pungente e essa ideação passa a fazer parte da minha vida de um modo mais fixo. É quando efetivamente a gente precisa de ajuda, né? Então, é importante também a gente falar que a ideação suicida é pré-requisito para o comportamento suicida. E tem alguns mitos, né? Conversava até com a Genô antes da gente começar, que antigamente se tinha muito medo de falar sobre a questão. Não fala no suicídio porque pode dar ideia a outra pessoa, né? Vai que ela nem está pensando nessa possibilidade e ao eu perguntar se ela está pensando em se matar, aí que ela pensa mesmo e aí que ela vai fazer mesmo. Isso é mito, né? É mito porque e essas informações sempre se atualizam. Falar dá uma sensação de acolhimento, de pertencimento. A partir de agora eu não estou mais sozinho. Eu tenho alguém que reparte comigo esse peso, porque falar alivia de algum modo, né? Eu posso dividir esse sofrimento com alguém, mesmo que a outra pessoa não vá sofrer no meu lugar, mas ela pode me ajudar. A partir de agora são duas pessoas pensando em resolver o mesmo problema. E se eu não tenho uma postura refratária, se eu tenho uma postura aberta, permeável aos bons conselhos, às boas intuições, né? As boas rogativas, tanto melhor. Isso também é um fator protetivo. A capacidade de comunicabilidade é um fator protetivo, porque a maioria das pessoas que estão realmente firmes no propósito de se autoexterminar, em geral, tem um pensamento mais fechado. Então, tem algumas situações que o manejo é muito difícil. A pessoa já está praticamente convicta do ato e pouco do que você diga ou faça pode dissuadi-la. Então, é importante evitar chegar nesse ponto. Então, quanto mais cedo a gente perceber esses sinais e começar a dialogar, menos cristalizado, entre aspas, estará esse pensamento e permeável a uma mudança de perspectiva e de conduta, né? Para que a gente possa ter um desfecho diferente. E a forma como falar, a gente já explicou da mais direta possível. A outra questão a quem fala em suicídio, na verdade, não quer se matar. Só está tentando chamar a atenção, porque quem quer se matar de verdade, vai lá e faz. Não posta em Facebook que está tristinho, né? Não fica pedindo ajuda para ninguém. Isso também é um mito. A maioria dos suicidas, antes de cometer o ato, falou sobre suas intenções para alguém, ou teria falado se tivesse sido questionado. E ainda que seja um comportamento suicida que represente uma comunicação ineficaz, o que é que a gente está chamando de comportamento suicida de comunicação ineficaz? Às vezes eu sinto uma dor muito grande, mas tenho uma tendência ao isolamento. Aí eu acho que nada vai resolver a minha dor. Falar não vai adiantar. Pode ser um pensamento que eu tenho, né? E como ninguém pergunta como eu estou, ninguém percebe que eu estou mal, ao invés de eu me abrir e falar, eu me fecho ainda mais. E aí, quando acontece alguma coisa dentro dessa relação mais próxima, que eu sinta raiva, né? Ou queira reagir de algum modo desproporcional, eu vou e digo, olha, eu vou me matar, eu não aguento mais. E aí a família se pega de surpresa em relação àquela situação e pode não credibilizar.
Vai nada. Fica naquela dúvida, né? Meu Deus, será que ela vai? Vai nada. E tende a pensar que tudo bem, que foi só um momento de raiva, foi apenas da boca para fora. O que é que a gente, em geral, aconselha? Não menospreze. Porque mesmo que seja da boca para fora, Jesus já dizia, a boca fala do que está cheio o coração. Aquela ideia professada já passou pela cabeça. Então, a gente está falando de algo que pelo menos foi uma ideação em algum momento. E se foi, precisa de uma conduta adequada. Então, não pressuponha que é uma mera ameaça sem repercussões significativas. Coloque-se nessa posição de auxílio, até para que você não se sinta culpado se Deus o livre, essa pessoa realmente praticar o autoextermínio. Pelo menos você auxiliou e ofereceu a mão amiga. Às vezes, algumas pessoas têm esse tipo de comunicação ineficaz. Ao invés de articular a palavra para falar dos seus sentimentos, simplesmente não conseguem. E aí coloca isso dessa forma: eu vou me matar. O que significa dizer estou passando por um sofrimento insuportável e penso em me matar, né? E tem outros mitos, né? De que pessoas que se suicidam são apenas aquelas que têm transtornos mentais. A gente tem suicídio por impulsividade, a gente tem os suicídios chamados conscientes, que a pessoa passa muito tempo planejando aquele ato, e, em geral, ele tem multivariadas expressões, ele é multicausal, né? Muitos sobreviventes do suicídio, como a gente chama, que são aqueles parentes ou amigos que sobrevivem, sempre ficam, né, com um complexo de culpa, se questionando o que poderiam ter feito, se não poderiam ter visto algum sinal para ajudar e investigando o motivo pelo qual a pessoa se matou. Em geral, há uma série de motivos, né? Os transtornos mentais, 9 em cada 10 pessoas que se matam têm um transtorno de humor ou de personalidade que não foi diagnosticado ou que não foi tratado. Há alguns transtornos de personalidade que demonstram que a pessoa tem uma agressividade inata muito mais contundente a ponto de chegar ao autoextermínio ou uma impulsividade que pode levá-la, né, a esse suicídio por impulsividade. A gente também tem os transtornos de humor, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar ou maníaco-depressivo, em que a pessoa passa por uma experiência, né, de sofrimento que parece que não tem fim. Aquela sensação do fundo do poço, que a pessoa está que nem numa areia movediça, né? A cada vez que tenta se mover, mais ela afunda. Então, a ideia do autoextermínio pode significar para essa pessoa um aniquilamento também daquela dor. A presença de histórico familiar de doença mental, histórico familiar de suicídio, comorbidades psiquiátricas, abuso de álcool e outras drogas, tudo isso também são fatores de risco, né, ao suicídio. Instabilidade familiar, isolamento social, a perda afetiva recente através do luto, situações econômicas como desemprego, perda de bens, violência doméstica, né, deteriorização do funcionamento, né, geral ou ocupacional. Por exemplo, há pessoas que se suicidam por problemas físicos. Eu conheço um caso de um idoso que ele teve um infarto agudo do miocárdio. Esse infarto teve repercussões muito severas sobre a sua vida. Ele que foi ativo a vida inteira e passou a ficar dispneico, com falta de ar para tudo, inclusive para se alimentar. E o prognóstico do médico não era dos melhores, ou seja, ele ia continuar com aquela insuficiência cardiorrespiratória a vida inteira e precisaria aceitar aquele novo quadro, né? Não poderia mais ter a vida de antes. E ele se matou um dia depois de voltar da consulta com o médico, por não conseguir suportar aquela sentença de morte, entre aspas, antes da própria morte, né? Para ele era o fim, viver daquele jeito. Então, esses fatores físicos também influenciam bastante. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Prometemos
falar assim um pouco durante 40 minutos, até para que a gente possa aproveitar as perguntas. Qualquer coisa, então, a gente volta.